Graça e paz, irmãos. É com muito prazer e alegria que estou aqui nessa noite. Falei para o pastor Eliezer, quando ele fez a reforma da igreja, ele convidou para pregar aqui. Eu disse, eu vou aproveitar logo, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de pregar aqui novamente. Mas Deus me trouxe aqui novamente nessa noite. E é um prazer muito grande, como a irmã falou, de eu poder batizar a minha sobrinha. É o primeiro membro da minha família que eu consigo, batizar. Todos os outros, pastor Eliezer é quem batiza. E a Julinha seria também o pastor, que ela é muito apaixonada por ele, chama de avô. Mas por causa desse pequeno incidente, Deus nos permitiu estar aqui. Então tudo é para a glória de Deus e pela direção do nosso Deus. Também agradecer a Deus porque a igreja está completando 110 anos de idade, esse mês está festa de aniversário, e no ano de novembro de 2002, eu estava adentrando a essa igreja, quebrado, caído pelo pecado. Essa igreja me abraçou, através do ministério dessa igreja, cuidou de mim, me discipulou, me ajudou. E no ano de 2008, eu já estava sendo consagrado ao ministério da palavra aqui mesmo neste lugar. Então, em 2005, essa igreja estava me enviando ao seminário. Então, assim, é um momento muito agradável para mim estar aqui, comemorando esses 10 anos, mas lembrando do que essa igreja representou na minha vida. Uma igreja amorosa, sempre de braços abertos, um pastor sempre pronto a lutar, a investir em pessoas, como investiu na minha vida, e eu creio também que investe na vida de muitos aqui, porque eu creio que muitos podem testemunhar. Uma igreja que abraça, que investe, que luta por nós. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, nesse abril, já início de abril, 3 de abril de 2022. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero nessa noite compartilhar uma palavra. Pastor Eliezer me ligou ontem, para estar aqui, e ele me falou do tema da igreja, buscando a santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Com certeza, irmãos, a Bíblia diz, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nessa noite, irmãos, noite de batismos, noite de entrega, de rendição, o tema que eu tenho preparado para nós, e que o Espírito de Deus fala ao nosso coração, é trocando o eu pela cruz. É um texto bastante conhecido, que Deus já vem falando ao meu coração, porque para nós aceitarmos o desafio de seguir a Cristo, de descer as águas, temos que morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, e aceitar o plano que Deus tem preparado para nós. Aceitarmos o desafio que Ele tem para cada um de nós. E esse desafio nos leva à salvação, nos leva a desfrutar das bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, eles vão colocar ali, irmã? A partir do verso 24 ao 26, apenas 3 versículos que nós iremos meditar nessa noite. Mateus, capítulo 16, versos de 24 a 26. Vamos juntos em uma só voz, como está aqui na nossa mídia, vamos juntos? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor, a Tua palavra foi lida neste lugar, Senhor Deus, e a Tua palavra é poderosa por si só,
para falar aos nossos corações, ó Pai. Teu Espírito é poderoso para ministrar, Pai, aos nossos corações, mas aprove a Ti usar homens falhos e perfeitos como nós, para sermos porta-voz da Tua palavra, Senhor. Então, nessa noite, que Teu Espírito Santo tome o seu lugar nessa noite, fale com nossos corações, ó Pai, retirando toda a barreira, todo o empecilho, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz, ó Pai, e que a Tua igreja nessa noite não esteja esperando nada de mim mesmo, Senhor, de homem, mas esperando ouvir a voz do Santo e doce Espírito ao seu coração, Senhor Deus. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Obrigado por essa festa maravilhosa que o Senhor nos dá graça, o privilégio de podermos participar, Senhor, desse momento tão maravilhoso, ó Pai. Tua palavra diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, Senhor. Muito obrigado por esse momento, obrigado pela vida desta igreja, 110 anos de existência aqui neste lugar, proclamando o Teu Evangelho, Senhor, e que essa igreja continue avançando no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos por cada vida aqui presente, que o Senhor, Pai, trouxe aqui. Muitos acham que vieram apenas para ver um batismo, mas é porque o Senhor queria falar aos corações nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, oramos a Ti, no nome todo poderoso, no único nome que está acima de todo nome, Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, é interessante que é uma palavra, esse texto, né, que nós muitas vezes não gostamos de ficar, de ouvir, porque a gente está tão acostumado a ouvir que a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, das nossas conquistas, e a gente vive às vezes a vida correndo atrás mesmo daquilo que a gente quer. E é interessante que aonde Jesus estava, enquanto Ele estava aqui, Ele era cercado por uma multidão. Mas havia também um grupo seleto, que Ele havia escolhido para serem seus discípulos. Ele chamou, Ele escolheu. Mas a motivação e o interesse de cada desses dois grupos eram diferentes. Por que a multidão ia atrás de Jesus? Porque os discípulos seguiam a Jesus. É para a gente pensar. Por que você está aqui nessa noite? Por que você busca uma igreja, uma religião, de repente, como você fala? O que você espera? O que você deseja? E nessa noite eu queria pensar um pouquinho nesta palavra para cada um de nós. Jesus, quando dirige essa palavra, Ele não dirigiu aquela multidão, mas Ele dirigiu aqueles que desejavam segui-los como discípulos. Aqueles que queriam algo além de ser apenas uma multidão. Uma multidão que de repente ia atrás de Jesus para ouvir palavras bonitas, eloquentes, palavras que enchiam o coração, e aí eles viam quanta sabedoria, admiração, admiravam de repente a maneira como Jesus falava. Aquela multidão de repente ficava atrás de ver coisas espetaculares, milagres extraordinários. Mas Jesus, irmãos, Ele não busca admiradores. Jesus busca adoradores, discípulos. A sua palavra diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje nós vimos esses irmãos aqui se batizando para se tornarem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, entendendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, como diz a sua palavra, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele, se não for por Cristo Jesus. Então nessa noite Jesus se dirige aos seus discípulos.
aquele que quer ser discípulo. Então essa palavra é direcionada a todo aquele que quer conhecer Jesus, que quer andar com Jesus, que quer também desfrutar daquilo que Jesus tem para nós. Então a palavra que nos confronta também e que nos desafia a tomar uma decisão, trocando o eu pela cruz. E nós vimos o texto base para mim mesmo é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos, a mensagem não tem nada de extraordinário, de palavras difíceis, ela é objetiva e é simples e é conhecida de todos nós. A vida ela é feita de decisões. Nós não podemos ter tudo aquilo que nós queremos ter. E entendemos isso também. O homem não pode querer tudo aquilo que ele quer. Eu fiquei pensando, imagina um jovem que sonha muito em ser um médico, bem-sucedido, trabalhar, mas que pega a sua vida inteira e se entrega a farras e não se dedica aos estudos. Ele não vai alcançar o seu objetivo. Ele fez uma escolha errada, desejou algo, mas escolheu viver de uma maneira que não deu condição dele realizar o seu sonho. Ele teria que fazer uma escolha. Se eu tenho um alvo, eu tenho que trocar a minha vida nesse momento e me focar nos estudos, me preparar para que eu possa me tornar aquilo que eu desejo ser. Então a vida é assim, não podemos ter tudo. Abrimos mão de algo para ganhar aquilo que nós mais desejamos. Para seguir a Cristo, para viver a vida que Cristo tem para nós, precisamos deixar a nossa própria vida, morrer para a nossa própria vida, para viver os sonhos que Deus tem para cada um de nós, a vida que Ele tem para a gente. Então, seguir a Cristo também é uma escolha. Eu não posso seguir a Cristo com o mesmo modo de viver antigo que eu vivia antes. Os hábitos, os costumes, vai entrar em contradição com o que Jesus tem para nós, com o reino de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos convida a uma nova vida, a um novo estilo de vida, não apenas a uma religião, que a gente usa uma Bíblia, põe uma roupa e vem à igreja no final de semana ouvir uma palavra, não. Ele nos convida a ter um novo estilo de vida aqui neste mundo que nós estamos, para que amanhã possamos desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós, num outro plano, que é no plano da salvação, o plano eterno de Deus para aquele que crê no seu Evangelho. Então, se nós queremos e almejamos isso, precisamos também fazer a nossa escolha. A palavra do Senhor diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então o que Deus tem para nós, a proposta que Deus tem para nós, é que nós vivamos algo novo, algo que Ele tem para nós. Mas para que possamos viver esse novo, precisamos deixar o velho modo de viver, que foi com as nossas próprias escolhas, com a nossa própria maneira de enxergar o mundo. E Jesus quer que nós enxerguemos agora com os olhos dele, com a direção dele e com a vontade dele. E aí eu coloquei aqui para mim, porque toda escolha que a gente faz, ela tem uma consequência, um resultado. Não é verdade, meus irmãos? Todo caminho que a gente busca vai dar em algum lugar. Então, se é trocando o eu pela cruz, quando eu escolho permanecer seguindo o meu próprio pensamento, os meus próprios desejos, a minha vontade, quando eu escolho ser dono de mim mesmo, também vai me levar a uma direção. Por isso que o texto, ele diz assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então, aquele que escolher o eu, seu próprio eu, a sua própria vontade, vai perder aquilo que Deus tem preparado para você. Nós, seres humanos, vivemos nessa constante busca pela felicidade, pela paz,
pela satisfação pessoal. Mas as nossas escolhas não têm nos levado a essa satisfação, a essa alegria. Quantos de nós muitas vezes conquistamos aí o emprego que sonhamos, a casa, o carro, e mesmo assim continuamos frustrados? Não temos satisfação, alegria. E a gente fica tentando preencher a alegria com tantas coisas, viagens, mas nada disso traz a paz, a alegria que nós tanto desejamos. Não traz, meus amados irmãos. Vivemos momentos, mas o que Deus tem preparado para nós é uma alegria que vem de dentro, que não é externo, que não vem de fora, que eu não preciso de coisas para me alegrar naquele momento, mas eu tenho uma satisfação nele, e quando eu tenho uma satisfação nele, eu também encontro essa satisfação em mim mesmo, porque a minha alma fica em paz com Deus. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A Bíblia diz que o nosso eu, né, a carne do homem, ele só nos leva a agir segundo a nossa carne, a querer realizar os desejos da nossa carne, mas os desejos da nossa carne nos levam a ser inimigos de Deus. Então que alegria vamos ter se nós nos tornamos inimigos de Deus? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E eu gostaria de lembrar dos irmãos um exemplo muito conhecido nosso, que é o exemplo de Adão e Eva. Quando Deus criou o mundo, Ele colocou o homem e a mulher num jardim, um lugar maravilhoso. E Ele disse: aqui é de vocês, vocês vão poder viver livremente, experimentar de tudo o que vocês quiserem. Esse era o plano de Deus, trazer alegria ao coração do homem. Mas Deus deu ao homem uma restrição. Ele disse: olha aqui, desta árvore daqui vocês não vão poder comer. E aí, meus amados irmãos, Adão e Eva, tentados pelas serpentes, eles preferiram escolher a própria vontade deles. A Bíblia diz que Eva viu a árvore e ela viu que era boa e desejável, e ela foi lá, comeu do fruto e deu também ao seu marido. Nós conhecemos a história, ela é muito, né, já divulgada, pregada, conhecida, desde o princípio a gente aprende essa história. Mas a escolha de Adão e Eva levou às consequências deles escolherem a sua própria vontade. Deus tinha o melhor para eles, e eles perderam naquele momento. A primeira coisa que eles foram expulsos, que eles perderam, foi a comunhão com Deus. Se afastaram, se esconderam da vontade, da presença de Deus. Não tinha mais comunhão. Então, quando nós escolhemos o nosso eu, nossas próprias vontades, trilhamos caminhos onde Deus não pode estar, e nós tememos e nos escondemos de Deus. Quando escolhemos andar pelo nosso próprio caminho, perdemos o que Deus tem preparado para nós. Aquele homem, Adão e Eva, foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos, perderam a oportunidade de experimentar a grandeza, as maravilhas que Deus tinha naquele jardim, de estar naquele lugar preparado por Deus, da presença de Deus, porque escolheram o seu próprio caminho, a sua própria vontade, escolheram o seu próprio eu. O eu deles foi o Senhor da vida deles. Mas Jesus lança a proposta para aqueles que querem se tornar discípulos. Aquele que quiser vir após mim. Não é para todos. Se você não tem desejo, se você não sente, então essa palavra não é para você. Mas se você sente o desejo de conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus, servir a Deus, então essa palavra é para você aqui nessa noite. O Senhor quer que você deixe de ser apenas um admirador do Evangelho, da igreja, mas quer que você se torne um discípulo, que não vai apenas ver coisas espetaculares, mas vai experimentar coisas grandes que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que crê. Vamos deixar de ser espectadores e passar a participar de uma vida com Deus.
E por isso que quando nós, meus amados irmãos, escolhemos, não é, o eu, nós perdemos. Mas a proposta do Evangelho é trocar o eu pela cruz. As religiões podem viver como quiser. Não pregamos religião, meus irmãos. Aliás, tem até muitas igrejas tidas como evangélicas, pregando a sua bandeira, pregando uma igreja, mas nós, e eu creio que essa igreja aqui também, porque eu sou fruto desse trabalho, prega o Evangelho de Jesus Cristo. Nos convida a viver o Evangelho de Jesus Cristo, e não apenas uma religiosidade. Porque a religião é algo do homem. Mas o Evangelho é algo de Deus. A verdadeira religião, o Evangelho de Jesus Cristo, é algo que vem de Deus para nós, e não de nós para o homem. Não fomos nós que buscamos a Deus, foi Ele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, diz a palavra do Senhor. Foi Ele que desceu da sua glória, se humilhou, se tornando a semelhança de homem, e como homem se humilhou até a morte, e morte de cruz, só para morrer na cruz, assumindo os nossos pecados, para que nós recebêssemos a salvação e pudéssemos receber a oportunidade de nos tornar uma nova criatura e voltar a estar na presença de Deus. Quando Adão e Eva escolheram o eu, eles perderam a presença de Deus, se afastaram, se perderam completamente. Por isso que a humanidade está perdida. Por isso que a gente vê hoje a humanidade da maneira que está. Cada um querendo fazer do seu jeito. E aí fica meio que sem regras, meio que a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado, segundo a visão humana. Mas nós que escolhemos o Evangelho de Jesus Cristo, sabemos muito bem discernir o certo e o errado, segundo os princípios e os valores de Deus. O mundo que escolhe o eu, é eles que querem determinar o que é certo e o que é errado. Por isso cada um vive da maneira que quer. E nós não podemos ter opinião própria, porque se nós tivermos opinião própria, nós somos chamados de fundamentalistas, nós somos chamados de preconceituosos. Outros podem escolher o que quiser, falarem o que quiserem, mas nós não. Não podemos ter opinião própria, porque somos taxados de pessoas que são preconceituosas, que têm, tudo isso que nós já ouvimos aí. Então, meus amados irmãos, esse é o retrato do homem que quer viver fazendo a sua própria vontade, escolhendo ser o próprio Senhor da sua vida. Mas a proposta do Evangelho, se tornar um discípulo de Jesus, é você trocar o seu eu, a maneira que você enxerga o mundo, para poder seguir um caminho que o Senhor tem preparado para você enxergar o mundo com os olhos de Deus. Por isso que o versículo ainda 25 que nós lemos diz assim, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Parece uma contradição, né, irmãos? É contraditório. Aquele que quiser ganhar, vai perder. Mas o que perder por amor a Cristo e ao Evangelho, irmãos, não é perder por qualquer maneira, não. Que tem pessoas aí que usam a palavra de forma, às vezes, equivocada e começa, eu não posso mais desfrutar de nada, eu não posso mais comemorar meu aniversário, eu não posso mais ir a uma praia, eu não posso... Aqueles que querem o ascetismo, sabe? Que deixa de viver os prazeres, achando que por se anular os prazeres da vida, que vai ganhar a salvação. Também não é isso. Não. Isso é uma perda que você vai fazer de perder a vida para não encontrar nada. É perder por amor a Cristo e a causa do Evangelho. Esse vai encontrar a vida e a salvação. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Foi o último versículo que nós lemos aqui nessa noite.
Que dará o homem em recompensa da sua alma? Então a proposta do Evangelho é trocar o eu pela cruz. E Jesus, irmãos, é o nosso exemplo maior. Veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui nesse texto, Jesus estava mostrando como os discípulos deviam segui-los, como se tornar um verdadeiro discípulo, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo. Nós costumamos muitas vezes achar que a cruz, minha cruz é essa doença que apareceu. Não, minha cruz é o meu filho que deu problema, é o meu cônjuge, nada disso, irmãos. Isso são aflições que de repente enfrentamos na vida. No mundo teremos aflições. A cruz, irmãos, está na caminhada. A cruz é morrer para o eu. Isso é a cruz de Cristo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus ele já veio para isso, para morrer em nosso lugar. E ele assume. E sempre quando medito naquele texto de Jesus no Getsêmani, no jardim do Getsêmani, onde ele está orando, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim a tua vontade. Eu creio que ali foi a morte de Cristo já. Ele ali se anulou completamente. Ali ele se entregou completamente a Deus. Ele estava pronto já para sofrer toda a afronta, todo o martírio, todo o escárnio, toda a zombaria e subir àquela cruz, ele mesmo carregando-a e estando ali com os cravos em suas mãos, uma coroa de espinho, e entregar até sua última gota de sangue por amor à humanidade. Porque o Senhor não amou apenas a nós, Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu a vida por todos, por toda a humanidade, mas só vai desfrutar aquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo, aquele que crê no que Jesus fez por nós. Ele morreu por todos, todos têm a oportunidade de ouvir, crer e se arrepender dos seus pecados, mas é uma escolha, como nós falamos aqui, é uma escolha. Então, meus amados irmãos, Jesus não quer apenas você no meio da multidão, um admirador. Ele veio fazer discípulos, e para se tornar um discípulo, nós precisamos fazer uma escolha, a escolha de assumir a cruz. E quem sabe a cruz sua é justamente hoje, quando você vai escolher deixar sua vida que você viveu até agora, para viver a vida que Jesus está preparado para você. A cruz, irmãos, é morrer para o eu e viver para Deus, como diz a sua palavra. O batismo, como foi dito aqui, quando nós descemos as águas, nós declaramos que nós estamos morrendo para o mundo, morrendo para nossas vontades, morrendo para o pecado. E quando nós nos levantamos uma nova criatura para viver o novo que Deus tem preparado para nós. Esse que é a mensagem do batismo, uma pública profissão de fé, declarando publicamente que eu morri para o eu, morri para mim mesmo, para seguir a Jesus Cristo, me tornar um discípulo dele e alcançar as bênçãos da sua salvação. Então, meus queridos irmãos, quem quiser perder a sua vida por amor a Cristo, esse vai encontrar o que Deus tem preparado para nós, uma nova vida e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. A palavra do Senhor nos diz lá em João capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Toda a igreja conhece? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse,
vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus, toda a igreja, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem algo para o seu povo. Esse texto me diz aqui algumas certezas que Ele nos dá para nós. Ele foi preparar lugar. Então a vida não é só aqui como muitas pessoas pensam, que morreu e que acabou. E também esse texto nos diz que Ele vai voltar para buscar os seus, porque o desejo de Deus é restaurar o que Ele tinha conosco lá no Éden, onde nós podíamos desfrutar da sua presença. Por isso que Ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Ele diz, se vocês já conhecem o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que possamos desfrutar, temos que trilhar o caminho, temos que seguir o Mestre, mas para seguir o Mestre é preciso deixar o eu, o seu achismo, a sua vontade, o seu querer, se render completamente a Deus e aceitar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Veio morrer em nosso lugar para nos oferecer o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu devolvo a palavra aqui à irmã e agradeço em nome de Jesus.